Gente, que susto! Estourou uma coisa ali agora que fez um barulho tão grande aqui que vocês não têm ideia. E eu me assustei de verdade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Leni, abençoada, seja bem-vinda. Viveu o amor. Jaqueline Lopes, estou acenando para você, Jaqueline. Boa tarde, Flávia Delegado. Seja bem-vinda, Flávia. Seja bem-vinda, delegada. Regina. Seja bem-vinda, Regina. Esther Radassa. Vera Oliveira. Gente, que eu achei tão difícil esse nome. E um nome tão simples, né? Sabe qual é o problema? É que eu tenho super sensibilidade à luz. Então, ó, a headline fica bem aqui, em cima de mim. E eu acho uma dificuldade muito grande em ler o nome de vocês, gente. Mas sejam todos bem-vindos. Leni, abençoada. Neuza Pinheiro, Sol, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, uma boa tarde para todos vocês. Que Deus abençoe todos nós, cada um de nós, nessa tarde. Em nome de Jesus. Gente, vamos lá para a nossa live. Curte, compartilha com os amigos. Porque a minha intenção aqui é fazer uma furdança junto com vocês nesta live. A minha intenção hoje aqui é que você receba a resposta da parte de Deus. Que Deus me use como um instrumento dele para trabalhar na tua vida. Geórgia Soares, seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa tarde, querido. Não tem muitas vezes, gente, determinado título da live, mas quando eu determino um título, eu gosto muito de terminar todo o processo que eu iniciei, sabe? Aquela questão de você fazer um vídeo, uma live e deixar verdadeiramente tudo explicadinho. De manhã eu estava falando sobre o casamento, onde existe a competição, sabe? Dentro do próprio casamento. Então aí você já vê que existe um fator negativo, um problema altamente adoecedor dentro desse casamento, desse relacionamento a dois. Seja bem-vinda, Percival, seja bem-vindo. Ungido de Deus, seja bem-vindo. Cristina, seja bem-vinda. Ungido de Deus, seja bem-vindo. É uma bandeira vermelha muito grande. Você pode dizer como pode se dar uma competição dentro de um casamento. Eu vou lhe dizer como é que se dá essa competição, porque o natural dentro do casamento é que os dois se apoiem, é que os dois corram a mesma carreira. Não é que os dois sejam iguais, não é que os dois percam o direito de escolha. É claro que depois que você casa, você continua sendo uma pessoa totalmente diferente das outras pessoas. Você tem gostos diferentes, pensamentos, sonhos diferentes. Você não é obrigada a ser igual à sua esposa. A sua esposa não vai nunca ser igual a você. São duas pessoas completamente diferentes, dividindo a vida a dois, vivendo, convivendo, se relacionando, e é natural que exista muitas vezes algumas conversas que tem que ser colocado na mesa para que haja saúde dentro desse relacionamento de ambas as partes.
saúde mental, sabe? Saúde dentro do próprio ambiente. Porque me diz uma coisa, você suporta estar num lugar aonde uma pessoa está batendo, espancando parede, espancando panela, fazendo barulho e gritando? Ninguém suporta, não é? Mas muitas vezes o pior não é isso. É que o maltrato vem de uma forma silenciosa. Vem através do tratamento de silêncio, tá? A pessoa silencia para machucar o outro psicologicamente, para deixar o camarada naquela oscilação, sem saber exatamente nem quem é o seu companheiro. A maioria das pessoas que estão dentro de um relacionamento com uma personalidade dark. Quando eu digo personalidade dark, é um psicopata, é um sociopata, é um narcisista. E por incrível que pareça, nossa sociedade está cheia deles. O nosso sistema atual está cheio deles, gente. Glória a Deus. Elizabeth, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Maria Penha, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Silvia, seja bem-vinda, Silva. Glória a Deus, obrigada por vocês estarem aqui. Floraci, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, tudo que eu quero dizer para você é que o relacionamento em si tá chegando umas notificações aqui para mim, gente, mas nada demais, tudo bem, em nome de Jesus. Atlas, seja bem-vindo. Floraci, Fábio Marques, Silva, seja todos bem-vindos, em nome de Jesus. Então, uma das coisas que é muito necessário para que haja a saúde dentro do relacionamento a dois é a conversa. E que essa conversa nunca se transforme em uma discussão ao chegar aos berros, principalmente se você tem filhos em casa, filhos menores em casa. Evite isso. Você já pensou? Um filho pequeno que não entende exatamente o que está acontecendo e vê seu pai, sua mãe aos berros. Essa criança fica desolada, desamparada. Ela fica naquele momento colocada em segundo plano. Ela se sente completamente abandonada e, na verdade, ela se sente culpada porque ela acha que quem está provocando toda aquela situação é ela. Então, se você quer ver seus filhos crescerem como seres humanos normais, e não o que nós estamos vendo aí, milhares de jovens se destruindo no mundo das drogas. Meu irmão, são tantas pessoas nessa situação. Hoje eu vou fazer várias orações neste propósito, porque é difícil uma família não estar passando por isso hoje. Guera, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu nunca tinha visto esse nome antes. Se é que eu tô lendo o nome certo, né, gente?
Guara. Ou é Guará? É Guara. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E todas essas coisas, nós não podemos pensar que o relacionamento narcísico, ele está simplesmente voltado para um relacionamento a dois. Não é verdade isso. Esse comportamento, ele está enraizado dentro da sociedade. Pessoas dentro da sociedade, milhares delas, pensam dessa forma, agem dessa forma, e por incrível que pareça, o número de pessoas com esses comportamentos estranhos, perversos, malignos, é muito grande, viu, gente? É muito grande. Eu digo uma coisa a vocês, as estatísticas, elas não são reais, porque existe um interesse, entre aspas, que está bem guardado. Eu não sei se vocês já leram o livro de Maquiavel. Esse tipo de coisa é estudado. Esse tipo de coisa é passado de pessoa para pessoa, é estudado muitas vezes. Mas a maioria das pessoas que tem esse comportamento, ela simplesmente é um padrão de comportamento. A personalidade deles funcionam daquele jeito. Ela simplesmente é. Não adianta você dizer para ela que existe alguma coisa errada com ela, que ela vai dizer que não. Mas ela sabe que é errado o que ela está fazendo. Sabe. Mas existe outro processo que está vinculado a isso aí. É o completo abandono moral. Não existe moralidade. Então, qualquer meio que aquela pessoa for buscar facilidades para ter prazeres imediatos, que é isso que essas pessoas querem, mais nada. Não pense, essa pessoa vai mudar. Não muda, gente. Pessoas com personalidade narcisistas, psicopatas, sociopatas, não mudam, gente. Isso não é uma doença para ser sarada. Isso é um transtorno de comportamento. É um transtorno comportamental. É uma personalidade que age de uma forma totalmente diferenciada da minha e da sua. E que você não sabe, é uma personalidade muito normal entre nós. Só que essas pessoas não vão chegar dizendo: olha, eu tô aqui porque eu quero espelhar você, depois eu vou fazer um bombardeio de amor, depois eu vou desvalorizar você, e depois eu vou usar você, eu vou... sabe, ninguém vai chegar para você dizendo tais coisas. Não é verdade, gente? Em nome de Jesus. Ribamar, seja bem-vindo, meu querido. 29, 27, 20. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Beatriz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Gente, curte essa live, compartilha, comenta, manda uma rosa vermelha. A minha meta hoje são 92 rosas vermelhas. A mesma coisa da meta de manhã, gente. A mesma meta que eu botei de manhã, eu coloquei agora. E eu quero muito que vocês me ajudem com essa meta. Eu quero muito que vocês entrem, compartilhem e me ajudem a alcançar outras pessoas.
Oi, Tichélia! Seja bem-vinda, minha querida, à minha live. Que Deus te abençoe. Que legal. Rosilene Vicente, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que essas pessoas acham que num comportamento delas não tem nada de errado? Eu vou te explicar por quê. Elas usam um mecanismo, elas mesmas usam um mecanismo tipo assim. Eu fiz isso com ela, mas eu fiz isso com ela porque ela merecia. Ela fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ela tá sempre buscando um motivo, e um motivo para ela razoável, palpável e real. Então não tente manter um relacionamento com uma pessoa que está sugando de você a tua essência, a tua saúde mental, a tua autonomia pessoal, a tua autonomia de ir e vir, gente. Como assim, Vitória? Você não tem ideia o quanto essas pessoas, ao manipular psicologicamente um ser humano, elas as adoecem. Paula Gomes, seja bem-vinda. Rosa Maria, seja bem-vinda, querida. Mas em nome de Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer que é algo muito mais forte, muito mais forte. Essas pessoas, elas têm uma ligação com entidades malignas e perversas. Essas pessoas, espiritualmente falando, elas também são totalmente diferentes de mim e de você. Na verdade, nós não temos condições nem capacidade de enxergar. Nós não temos, muitas vezes, a capacidade de ver o ser em si. Mas acredite, são seres horrendos. São seres maquiavélicos. São seres doentes, são seres adoecedores e, espiritualmente falando, pesadíssimos. Gente, que legal! K. Gonçalves enviou rosas. Obrigada, K. Obrigada, Rosa Maria. Obrigada. Boa tarde, K. Que Deus te abençoe. Obrigada, gente. Manda uma rosinha vermelha para mim. Vamos bater essa meta. A live está começando agora. Tem tanta coisa boa para a gente saber, para a gente aprender, para a gente falar. Pessoas que a gente pode ajudar, curtindo essa live, botando essa live para cima. Palavras que Deus quer te entregar. E quando eu terminar o contexto da live que eu comecei de manhã, deu 2 horas e pouco a live da manhã, gente. Quando eu terminar o contexto, a gente passa a profecia. Então eu vou começar a profetizar sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de vocês. Se você quiser fazer um balcão pastoral, pode perguntar, pode tirar alguma dúvida, em nome de Jesus, independente da tua religião, independente da sua escolha sexual. Não se preocupe com isso. Isso aqui não conta. Isso é problema seu, só seu. É um direito seu, é uma escolha sua, em nome de Jesus, tá? Eu não estou falando algo sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade. Eu estou falando sobre coisas espirituais. Eu estou falando sobre a questão de você, muitas vezes, pensar que está numa luta com um ser humano. Você acha que está brigando com alguém ou discutindo com alguém e não está.
Você está ali simplesmente tendo uma guerra com uma entidade maligna, perversa, espiritualmente falando. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o que está com aquelas pessoas que se levantam contra você. Muitas vezes você não está lutando com aquela pessoa, você está lutando com o que está com ela. Porque aquela pessoa, ela não tem autonomia, muitas vezes, de fazer o que faz. Se tirar o que está nela, acabou. Mas o que está nela passa subliminarmente a conduzi-la psicologicamente para afetar você, para agredir, para fazer determinadas coisas, como se assim não fosse, não haveria dentro dessas casas por aí, que eu não sei como é que se chama o nome dessas seitas diabólicas, aonde uma pessoa recebe dinheiro para matar outra, onde uma pessoa recebe dinheiro para amarrar outra, aonde uma pessoa recebe dinheiro para fazer outra pessoa falir, passar mal, tirar a saúde de outra pessoa. Em nome de Jesus, isso não é religião. Sinto muito em te dizer, mas eu não gosto disso não. Eu acho que o amor de Deus, ele é o que nós devemos buscar. Eu respeito a religião de qualquer pessoa, mas eu não gosto desse tipo de coisa e que as pessoas principalmente chamem isso de religião, porque não é. São seitas diabólicas. Eu sinto muito, me perdoe se esse é o seu caso, não estou querendo lhe ofender, mas é o meu ponto de vista. E eu acho que os verdadeiros valores devem serem guardados. Os verdadeiros valores devem ser guardados como se fossem preciosas joias. Porque imagine filhos que vão crescer, que estão vendo como é o seu comportamento. Gente, não para de curtir essa live não. Oi, Ramos, que bom! Seja bem-vindo. Que legal que você está aqui. Você de vez em quando me assusta, mas eu acho que não devo ficar assustada. Seja bem-vindo, eu fico muito feliz com a tua presença. Estou muito feliz mesmo. Seja bem-vindo, beijo de Vitória. Você é o meu português predileto. Que legal te ver aqui. Muito bom. Eu fico muito feliz. Verdade, de verdade mesmo. Gente, não liga. Eu gosto muito de Ramos, ele é muito meu amigo e eu sou muito emotiva e eu choro por qualquer coisa. Mas eu tô chorando porque eu tô feliz. Tô vendo meu amigo aqui. Boa noite, mulher de Deus. Boa noite, homem de Deus, homem abençoado. Como é que está a Luna? Como é que estão as coisas? Como é que estão tudo? Como é que está Portugal? Um beijo para Portugal, Ramos. Você está tão longe, mas eu vou botar minhas bênçãos, as bênçãos do Senhor aqui, na palma da minha mão, e eu vou lançar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba o milagre da parte de Deus, em nome de Jesus, aí do outro lado do oceano. Em nome de Jesus, receba. Então, muitas vezes, gente, o nosso relacionamento você é preciosa para o Senhor, Vitória. Obrigada. Obrigada, Cá. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Você também é muito preciosa para o Senhor, Cá. Em nome de Jesus.
Tudo bem, graças a Deus, dentro dos possíveis. Que bom, eu fico muito feliz de saber disso. Glória a Deus. Fico muito feliz mesmo. Obrigada pelo Rétima, Ramos. Obrigada pelo Rétima. Gente, curte, compartilha, comenta, faz qualquer coisa para... Vamos levantar o nível dessa live em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Tem 4 pessoas aqui dentro dessa live. Então, se a gente começar a curtir, eu não posso. São vocês que têm que fazer isso para me ajudar. Obrigada, Ramos. Obrigada pelos presentes. Obrigada pelas rosas. Obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, você já me enviou 28 rosas. Obrigada. Gente, compartilha aí a live. Manda uma rosinha. E vamos entender, procurarmos entender tudo isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa dentro do relacionamento a 2, quando existe uma competição. O que é isso, Vitória? Uma grande bandeira vermelha que você não deve atravessar, você não deve se aproximar e você não deve ignorar. É como aqui na Praia de Boa Viagem, existem vários pontos, várias placas na beira-mar inteira dizendo perigo, tubarão. Então as pessoas entram, vai lá no Recife, na Praia de Boa Viagem, entram na praia e o que é que acontece, Vitória? O tubarão vai lá e come eles. Eu não tô sorrindo, gente, por causa de uma coisa tão séria. Eu estou dizendo, eu tô sorrindo por causa da maneira que eu falei. Não é que o tubarão come eles inteiro, mas existem pessoas que ficaram sem membros, sem pernas. Existem pessoas que tiveram perdas muito grandes, existem pessoas que morreram. Existem até corpos que nunca foram devolvidos à família. De surfistas, de pessoas que costumam e costumavam frequentar aquela praia. Então, o problema dentro do relacionamento a 2 é este. Ninguém tem a obrigação de lhe fazer feliz. E você não tem a obrigação de fazer ninguém feliz. Mas as pessoas se unem para viverem algo maior. E não para cobrar do outro, me faça feliz. É muito difícil fazer alguém feliz. Isso é uma coisa muito complexa. Eu querer que um homem apareça na minha vida e me faça feliz. Eu preciso fazer feliz a mim mesma. Glória a Deus, James. Obrigada por estar curtindo. Eu preciso ser responsável pelos meus próprios atos, pelas minhas próprias culpas. Eu preciso me responsabilizar pelo meu bem-estar. Eu preciso me responsabilizar em me posicionar dentro desse relacionamento de uma forma grandiosa, ao ponto que eu venha honrar essa pessoa e ao ponto que eu venha ser um motivo de felicidade e satisfação para aquela pessoa. E vice-versa. Os dois estão assim, balanceados dentro da balança do relacionamento a 2. Mas quando existe a competição dentro do casamento, principalmente quando se usa os filhos. Então, o que vai acontecer aí? Filhos problemáticos, filhos dados a não ter responsabilidades, filhos que não conseguem aceitar as suas culpas, suas parcelas de culpas. Porque, na verdade, esses filhos, da maioria das vezes, eles repelem o mesmo comportamento. E se você é uma mãe e
viveu com alguém com essa personalidade ou um pai, e você vê muitas vezes o comportamento do seu filho e da sua filha, não se entristeça, não os ignore. Eles muitas vezes, sabe, o narcisismo, por alguns estudiosos, ele é um comportamento aprendido. Eu acredito que é numa fase da infância onde a criança, por ser perturbado, por viver dentro de um lar doentio, a criança ela vem adoecer também. Obrigada, Ramos, em nome de Jesus. Fiquei popular. Obrigada pelo Fiquei Popular. K. Gonçalves acabou de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada, K. Obrigada, Ramos. Obrigada a todos vocês. Então, nós não estamos entendendo o que está acontecendo no mundo. Meu Deus, quantas trevas, quantas drogas. Pessoas que deixaram de viver para viverem morrendo, consumindo determinadas substâncias diariamente. E essas substâncias estão a destruí-las de uma forma terrível, de dentro para fora, porque vem a ressaca moral. Nós estamos vivendo um grande desmantelamento de um sistema que já estava fadado a cair há muito tempo. Na verdade, eu vejo esse sistema completamente caído, falido. Você olha e você vê. Superdosagem, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu estou acenando para você agora. Obrigada por estar chegando aqui, obrigada. Jaci da Silva, seja bem-vinda. Então, tudo que você precisa fazer, Vitória, como me relacionar com um filho que passou por essa situação e que replica o comportamento. Eu vou dizer uma coisa muito forte agora para você. Eles às vezes se tornam a mesma personalidade. E muitas vezes, mesmo não tendo a mesma personalidade, eles replicam determinados comportamentos. Isso foi aprendido durante a convivência. Eu escutei um amigo dizer: o drive já está instalado. Ele pensou que eu não tinha ouvido, mas eu vi e eu entendi o que ele quis dizer, porque na verdade eu já entendia antes. Está instalado em tenra idade. A criança é apenas uma criancinha e a criança passa a conviver com esses padrões de comportamento, e mesmo que ela não venha entender aquilo de uma forma clara, explicável para outra pessoa, mas de uma forma abstrata, de uma forma arquetípica, aquela criança sabe exatamente o que está rolando. Até se vocês estiverem namorando, elas sabem. Se vocês estiverem de boa namorando, não é? Se preservando, então a criança ficará feliz, se sentirá superdosagem. Acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada! Obrigada a todos vocês, obrigada Ramos, obrigada Superdosagem. Ungido de Deus, que Deus te abençoe. Fran, seja bem-vinda.
Vai curtindo, gente. Não para de curtir, em nome de Jesus. Obrigada pelos super dosagem, os autocolantes, autoadesivos. Tem hora que a minha vista embaça tanto que eu queria saber realmente se era você, garoto. Eu vou acender a luz do meu quarto, gente, porque sabe que horas são aqui agora? São 5 horas e 13 minutos. Deixa eu acender essa luz. Vou buscar um pouco de água para mim. E vou levar vocês comigo. Simples assim. Não tem nada de difícil nessa vida. A gente é que complica. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se você passou pelo esse processo, se você passou... Gente, olha como é que eu vou botar minha água aqui, olha. É porque o meu bebedouro tá ali, a outra água tá gelada. Eu não desliguei e eu não bebo água gelada. Mas eu não gosto. Se tiver só água gelada, eu bebo. Mas se tiver assim, ó, normal, ninguém me faz beber água gelada, gente. Água gelada é muito ruim. Pra mim, água gelada é ruim pra mim. Você pode beber sua água gelada, fique à vontade. Tem que ser natural. É superdosagem, tem que ser natural. Se não complica, parece que não mata a sede, sabe? Eu não consigo beber tudo, dá agonia. Não gosto de água gelada, gente. Sei como é que as pessoas conseguem. Eu não bebo gelada. Que bom. Isso é muito bom, até para nossa saúde. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Mas água gelada em determinadas situações é muito boa, é muito bom. Obrigada, Ramos, por estar curtindo. Obrigada, que Deus te abençoe. Água gelada em determinadas situações. Imagine você dentro de uma banheira cheia de água e gelo e você ali dentro. Então, Vitória, para que isso? Para aumentar o nível da sua carga viral. Isso é neurociência. Para aumentar o seu foco, a sua capacidade de decisão e para ajudar a você ter uma capacidade de entendimento mais rápido, para acelerar até mesmo o seu processo de busca, de estudo, de, vamos dizer assim, espiritual. A água, ela é tudo de bom. Então, se você toma um banho gelado pela madrugada, a água gelada quebra a imunidade, mas a água gelada do banho, existe a hora específica, o tempo certo, aonde as pessoas, se eu tivesse na minha casa, eu faria. E você pode mergulhar a cabeça, fica até o ponto que você consegue esperar. Água completamente gelada vai tirar você da zona do conforto, vai te ajudar a tomar novas decisões. Isso é uma terapia de neurociências. Porque aquele momento onde você toma aquele banho com aquela água geladíssima, aquele momento ele vai chocar todo o teu organismo. Então o seu organismo, naquele exato momento, ele está trabalhando de uma forma completamente diferente e aprendendo a fazer novas sinapses nervosas. Isso não é maravilhoso? Eu, quando estudo e aprendo essas coisas, eu fico simplesmente embasbacada. Porque se eu soubesse disso há anos,
Gente, eu não tinha sofrido a metade do que eu sofri. Você já pensou crianças que foram criadas em ambientes ou estão sendo criadas em ambientes de uso de determinadas substâncias, gritos, abandono, crianças que os pais simplesmente não têm mais condições de dar a elas um tratamento digno porque eles se perderam de si mesmo. Isso é forte, não é, meus irmãos? Crianças que pagam um preço muito alto pelas escolhas erradas de nós adultos. Obrigada, Superdosagem. Não para de curtir. Eu só faço agradecer a vocês, em nome de Jesus. Então eu quero profetizar sobre a tua vida emocional nesse momento. Eu também tomo banho frio de madrugada. Gente, se falar a verdade, ultimamente eu nem estou conseguindo, sabe? Tomar banho frio de madrugada, porque chegou o verão aqui, mas está tão frio de madrugada. Nossa, é sério, às vezes eu tenho que dar uns pulinhos para animar a situação. Gente, eu fico pulando e é muito bom porque agita tudo e as energias vitais, elas vão lá para cima. Aqui está 6 graus. Não me fala em água. Gelada não. Ah, meu Deus do céu. 6 graus negativos. Meu Deus! Eu não vou falar mais em água gelada, eu prometo. Vamos mudar de assunto, Superdosagem. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, ó. Thunder. Perfeita, 26 em praia. Legal, gente. Deu praia hoje, Thunder. Que coisa boa. Aqui um calor top para você, incrível. Amém. Amém. Obrigada. Las palavras para quem gosta, top. Sabe, isso é uma maneira, isso aí, na verdade, é muito usado pelos coaches, pelas terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, a história da água gelada, sabe, Ramos? É porque isso leva a um determinado choque térmico para o corpo e faz com que todo o corpo ele venha sair naquele exato momento, lutar para se manter numa zona de desconforto. Isso ajuda as pessoas a saírem da zona do conforto. É muito usado também dentro da terapia cognitiva, comportamental. Eu fiz a terapia, é por isso que eu aprendi essas coisas, sabe? Então, muitas vezes, uma coisa tão fácil, tão simples como um banho, muda a tua vida. Muda o prazer que você tem. Vai mudar completamente aquele dia. Glória a Deus. Aqui estamos entrando no inverno. Nossa, ainda tem muito frio para encarar aí, não é, Ramos? Thunder, chique, caramba. Amo o mar. Quanto mais frio, melhor. Tem tratamentos e terapias, sim, que usa esse tipo de técnicas, não é, Ramos? Eu acredito que você conheça. E é uma técnica hoje que está sendo muito usada aqui no Brasil, viu? Muito usada pela maioria das pessoas que buscam autoconhecimento.
E se eu fosse você e tivesse condições, uma caixa d'água, você pudesse fazer isso pelo menos 2 vezes no mês, compra aí uns 5 ou 6 pacotes de gelo, derrama lá dentro da caixa d'água ou da tua... Aqui é muito difícil no Brasil uma pessoa para ter uma banheira no seu banheiro tem que ter dinheiro, tem que ter condições. Eu não tenho no meu, eu gostaria muito. Sempre foi um sonho meu, gente, ter uma banheira no meu banheiro. Gosto de coisa boa. Gosto de lugares. Você não gosta, não é no seu quarto, no seu no seu na sua suíte. Eu gostaria, minha suíte está bem aqui, mas eu não tenho uma banheira ainda. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Por que eu puxei esse assunto agora? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista do que você quer fazer. Dos seus projetos, dos que estão aqui. Uma época, eu estava tão destemperada, sabe? Desequilibrada, aqui mesmo nessa plataforma. Então eu estava fazendo os meus vídeos arretada da vida, chutando balde, mandando todo mundo se lascar. Vitória, o que é isso? É sério, eu tô falando sério. Então, de lá para cá, eu venho me trabalhando, é uma engenharia interior, e eu acho que a minha maior vitória está sendo essa. Um homem um dia me disse, um dia você vai entender cada coisa que está acontecendo na minha vida. Cada coisa, Vitória, você vai entender que foi necessário, nada foi por acaso, nada se perdeu. É verdade. Tudo muitas vezes, por mais que seja difícil, oi, Jô, tô chegando aí. Eu abri a live agora, tu acredita? Tá bom. Pronto, vou daqui a pouco. Tchau. Cheiro. Gente, eu tô recebendo convite para comer. Isso é coisa boa, não é? Então você veja muitas vezes o quanto é maravilhoso que você se coloque numa posição aonde você crê que outras coisas vão acontecer. Existem alguns graus de determinadas sequelas que você pode estar passando. Uma delas é a depressão. Então a depressão, ela pode chegar a um grau que você não possa se levantar da cama, que Deus o livre, isso nunca aconteça com você. Tudo que eu quero é que você seja feliz, mas o que eu quero te dizer é que vale a pena você se cuidar, você se preservar, você se afastar dessas pessoas, você aprender a dizer não, você se amar primeiro, você se colocar em primeiro plano. Nada disso, não vou fazer primeiro pro fulano, você vai fazer primeiro para você. Não, mas fulano não pode fazer. Fulano está em cima de uma cama. Fulano está doente. Está doente mesmo, não pode não. Está dependendo. Isso é normal, então. É normal. Essa pessoa precisa de carinho, de cuidados, de atenção, de ouvida. Que você está partindo para uma situação aonde vai haver equilíbrio para ambas as partes. Esse equilíbrio tem que ser psicológico, energético, financeiro. Você não pode invadir a vida de alguém porque simplesmente você está precisando. Você sabe, não tem ninguém para se apaixonar tão rápido. Vai procurar seduzir alguém.
E isso é um comportamento animalesco. Sabe o vampiro? Sabe o vampiro energético, o vampiro? Ele é real, ele existe. Eles caminham aqui entre nós. Existe. E além delas estarem mortas aqui dentro, elas também querem matar outras pessoas. Porque todo o comportamento, toda a personalidade dark é adoecedora, é perturbadora por intenção. É a intenção da pessoa. Enquanto mais ela provocar o caos no ambiente, enquanto menos houver paz, entendimento. Você já pensou, você está num ambiente onde todo dia tem uma novidade, uma coisa some, outra quebra, outra desaparece. Eu não sei, mas pelo menos comigo era assim. Então é algo muito doloroso para ser vivido a longo prazo ou a médio prazo. E tudo que eu quero lhe pedir em nome de Jesus, não deixe que ninguém se aproveite de você. Não deixe que ninguém faça isso com você. Ninguém. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Infelizmente, as pessoas que têm pais e mães dessa forma, que envelhecem, que vão para cima da cama e precisam de ajuda, tem que cuidar. Mas também tem que fazer terapia para aguentar o tombo e não adoecer. Porque para essas pessoas nada tá bom. Obrigada, Ramos. Obrigada pelas rosas vermelhas. Obrigada por estar curtindo a live em nome de... Obrigada a todos vocês. Olha, gente, 50% da meta da live nós já alcançamos. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu passei os 4 dias sem bater minha meta. Mas agora eu estou aqui e já bati a metade dessa meta. E bati a meta de manhã e estou feliz por isso. Estou feliz por vocês estarem aqui, escutando, ouvindo. Obrigada, Ramos, que Deus te abençoe. Você está no meu clube de fã. Se você não estiver, vai lá, Ramos, participa do meu clube. Vocês que estão presentes nessa live, sejam um super fã, me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Porque dentro das igrejas ninguém orienta isso a gente. Que determinadas pessoas, elas têm uma ligação espiritual muito perigosa. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você teria coragem de levar um psicopata? Você sabe que ele é em série, não é? Ele sai, muitos deles, 95% dos psicopatas não desenvolvem essa violência a esse ponto. Mas todo psicopata é narcisista. Então, todo psicopata é violento. Não duvide disso. Então, o que eu quero que você saiba é que esse tipo de personalidade, eles estão ligados a uma entidade maligna. Ramos, você está saindo e voltando. Eu às vezes vejo você e depois não vejo mais. Glória a Deus. Marli de Andrade, seja bem-vinda, minha linda, em nome de Jesus. Silvia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Obrigada, Ramos, por estar curtindo. Obrigado a todos vocês que estão presentes nessa live, me fortalecendo, me ajudando. Me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E isso não é fanatismo, não.
Eu escolhi fazer isso com toda a maldade que me fizeram. Com todo o mal que me fizeram, eu escolhi vir aqui para pregar e dizer a você que você tem que se amar primeiro, que você não pode deixar ninguém abusar de você, que o abuso não pode ser normalizado, que uma criança não pode ser espancada, que você não tem motivo para bater em ninguém, você não tem motivo para mentir, porque a mentira é uma das formas de se manipular. A mentira, ela é abominável perante Deus. E Deus muitas vezes quer abençoar você. Mas existem pessoas que são mentirosas, patológicas. Sabe, um dia desse eu ia para uma casa de praia com alguns amigos. Eu ia passar 2 dias lá. Então, antes de eu ir para essa casa de praia, obrigada, Ramos, obrigada. Abençoe pelos brindes. Obrigada. Presenteador principal de rosas, obrigada. Que bom. Então, nós íamos passar o sábado, a sexta à noite, iríamos sair, chegávamos lá mais ou menos 6 horas, porque íamos sair às 3 da tarde, 6 horas, para aproveitarmos ainda a praia no final do dia. E por incrível que pareça, quando o sol está se pondo, eu gosto muito de ir à praia. E é o meu momento predileto para banhos também, sabe? Eu gosto de praias vazias. Então eu fui com essas pessoas e eu tinha que encontrar com elas aqui perto da minha casa. Em uma cidade, em um bairro um pouco distante do meu, mas próximo. É beira-mar também lá, sabe? Eu moro numa cidade litorânea. Então eu fui lá, levei minhas coisas, escova de dente, tudo isso que você sabe que nós precisamos. Levei algumas coisas e algum dinheiro para ajudar na despesa, porque eu não ia passar 2 dias dando despesa na casa dos outros sem ajudar. E lá fui eu. Gente, pelo amor de Deus, quando eu cheguei, Marli, muito obrigada pelo biscoito. Obrigada, minha querida, obrigada, em nome de Jesus. Albertina, seja bem-vinda. Obrigada, Silvia, por compartilhar em nome... Então, gente, quando eu cheguei na casa da minha amiga, que eu ia esperar, o pessoal ia todo mundo se encontrar ali pra gente ir com uma van. A gente ia de van. Gente do céu, pelo amor de Deus, olha, eu só observei. Eu fiquei quieta, sentada no canto e observando. E quando foi depois, umas 6 horas da noite, nós não tínhamos saído ainda. Então eu disse, eu estou muito cansada e vocês me desculpem, eu não estou me sentindo bem. Eu vou embora. 6 horas era para a gente ter chegado lá. Então 6 horas da noite nós ainda estávamos aqui. Gente, e era palavras, sabe? Formas de tratamento. Eu disse, olha, eu vou sair da minha casa, vou passar 2 dias, um final de semana inteiro, com pessoas que se tratam mal, que se agridem por causa de um copo d'água que às vezes, sabe? Um copo d'água, gente, caiu em cima de uma mesa. E você não pode imaginar quantos palavrões eu escutei. E eu disse, nossa, eu vou para esse final de semana fazer o quê? Para onde mesmo que eu vou? Que bagaceira é essa? Não tá vendo que esse estreito não me pertence mais? Eu não disse nada a ninguém. Eu simplesmente peguei minha bagagem e vim embora para casa. Na sexta-feira era para eu ter viajado, então na sexta-feira eu já estava aqui plena, maravilhosa, dormindo no meu quarto à vontade. Vontade. Gente, nem todo convite você merece receber. Não é todo convite que é de boa vontade.
Não é todo convite que é satisfatório, não é toda festa que te cabe, todo estreito. Obrigada, Ramos. Eu não vi o colar da amizade, mas gratidão. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para Portugal, para toda a tua família, todo o teu povo, para esse povo maravilhoso de Portugal. Todos os nossos brasileiros que estão lá, todos os nossos irmãos que estão lá tentando sobreviver com mais dignidade, não é? Porque eu tenho vergonha do Brasil. Eu não importo se o sistema político brasileiro é degradável. Eles são patifes. A maioria deles é uma verdadeira patifaria. Obrigada, Ramos, pelos coraçõezinhos. É autocolante. Eu agradeço. Obrigada por estar com... Silvia. Fez muito bem. Vim embora, gente. Olha, o pessoal já estava tomando uma, sabe? Tinha um rapaz bem branquinho, ele é alto. E ele tomou uma, tomou duas, tomou três, tomou quatro. Então esse rapaz, ele estava todo vermelho e bem agitado. Iam 12 pessoas dentro de uma van. Iam crianças também. Então eu disse, isso não vai ser agradável para mim. Vai haver um momento que eu vou dizer para eles alguma coisa que vai ser desagradável para todo mundo, inclusive para mim também. Então esse lugar não me cabe aqui. E muitas vezes nós queremos estar crescendo em lugares que não são nossos. Nós queremos tomar impulso, sabe? Eu queria ir para descansar um pouco, meditar e gravar uma live na beira-mar, tudo mais. Tenho muitas amigas brasileiras. Você tem amigas brasileiras fora do Brasil, Silvia? Que a paz que Jesus nos deixou esteja sempre conosco. Obrigada, Ramos. Muito obrigada. Que essa paz ela habite dentro de nós, para todos sempre, em nome de Jesus. Porque é dessa paz a qual nós precisamos. E era essa paz que eu estava procurando. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela turma, eu disse, essa turma não é minha, essa turma é sua. A minha colega foi lá junto com eles todos e foi horrível. Como eu já sabia que seria, mas ela não sabia. Ela tinha que viver o momento dela. E eu acredito que ela vai ter que viver outros momentos, porque ela parece que gosta dessas coisas. Sabe, desde jovem eu tenho uma coisa comigo. Eu não gosto de ir para todos os lugares. E nem gosto de lugares. E nem gosto de qualquer pessoa entrar na minha casa. Com uma sobrinha, que na verdade é minha irmã de criação. E ela disse, tia, eu sempre lhe achei muito reservada. Bom, eu sou mesmo. Eu gosto de ficar no meu canto, mas às vezes eu gosto de buscar um canto a mais para mim, como todos nós gostamos. Em nome de Jesus.
me desculpei com todos e saí simplesmente sem dar satisfação, porque eu não ia mentir para aquelas pessoas. Eu disse para elas, eu não vou, não estou me sentindo bem, mas eu não estava mesmo, é verdade. O ambiente estava muito pesado. Então, muitas vezes, só para fazer parte, só para ter o sentimento de pertencimento, só para você dizer, eu fui, passei o final de semana lá, só para isso, você vai ter que sofrer tanto. Bote uma coisa na sua cabeça, sabe? Hoje eu vi uma mentora. Ela estava na live dela, então eu entrei e fiquei curtindo no tap-tap, ajudando ela no tap-tap. Então, entrou uma moça. E aquela moça, ela fez uma pergunta à mentora, porque a mentora estava falando sobre a questão da lei da atração, da prosperidade, da fé, de conseguir as coisas, de ter foco, de querer prosperar, produzir. Quem quer, não é, gente? Eu tenho essa idade e o meu sonho é produzir, é ajudar, é trabalhar, ganhar dinheiro, viajar. A vida não terminou, não. Eu vou fazer 60 anos agora, olha, em fevereiro. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês. Enquanto tiver vida, não acabou. Acredite. É assim, Silvia. Acredite, cada um de vocês. Se você está vivo aqui, em cima dessa terra, Deus ainda tem um propósito na tua vida. Se você está vivo em cima dessa terra, ainda há esperança. Se você está vivo em cima dessa terra, Deus ainda tem algo para te entregar em tuas mãos que você não vai sequer imaginar. Obrigada, Superdosagem, por estar curtindo. Obrigada, J. Santos, por me seguir. Obrigada, que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz, gente, em estar aqui, em poder ajudar. Eu fico muito feliz em poder trazer uma palavra para você que seja altamente voltado para a tua questão geracional. Obrigada, Ramos. Obrigada. Obrigada, Superdosagem, por estares curtindo a live. Então, veja bem, se você tem pontos positivos, se você tem pessoas que realmente casam com você. Hoje pela manhã eu estava dizendo aqui o seguinte, quando nós despertamos, nós nos tornamos pessoas solitárias. Não porque queremos, mas nos tornamos. Até porque se a solidão não viesse com o silêncio, você não descobriria verdadeiramente, jamais, quem é você. Tua bateria arriou, Superdosagem. Bota para carregar, homem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Silvia. Superdosagem, obrigada por estar curtindo. Obrigada, Ramos, pelas mãos trazendo coração. Mãos com coração. Obrigada, que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigada, eu fiquei muito feliz. Já tá na chupeta, não carrega. Eu entendo. Juro que eu entendo. Vai ter que realmente, quando tá assim, é caso sério. Mas não se preocupa não, que Deus vai mandar o seu celular aí novo, zerado para você. Glória a Deus.
Deus vai mandar teu celular. Eu estava tão desesperada, eu estava com medo que meu celular quebrasse antes de eu poder resolver o problema. Então, eu resolvi. Às vezes a gente não está encontrando a saída, mas peça a Deus que Deus vai lhe mostrar uma saída. Tá tudo muito difícil aqui e cada vez ficando pior. Mas vamos profetizar que algo de bom vai acontecer nesse país. Os direitos das pessoas estão sendo retirados, as coisas, ao invés de melhorar, está piorando e os brasileiros estão fugindo do Brasil em massa. Enquanto muitas pessoas querem vir para essa terra abençoada. Gente, em nome de Jesus, é um dos lugares mais maravilhosos que existe para viver. Eu conheço uma praia aqui em Pernambuco chamada Tamandaré, sabe? Ela é uma das praias mais belas que eu já vi na minha vida. Tem Cabo de Santo Agostinho também. Nossa, gente, vocês precisam ver, parece que foi feito à mão. Parece que Deus parou para botar cada pedra, cada montanha, sabe, que coisa linda, cada enseada de praia. E você não tem ideia, 5% ainda tá bom. Eu já tive aqui numa situação pior, vi em plena live. Aqui, muito infelizmente, estão a ser deportados para o Brasil. É verdade, gente. O brasileiro muitas vezes não sabe respeitar a casa dos outros e o apoio que lhe é dado. Vamos ser sinceros, tem um bocado de brasileiro abusado. Eu não ignoro não, Ramos. Eu sei quem são os brasileiros, porque eu moro num bairro onde tem crianças com autismo, tem pessoas idosas, tem pessoas doentes, e simplesmente tem um boteco ali que o camarada bota um som no último volume, na sexta-feira de manhã, e muitas vezes ele só vai desligar na segunda. Sabe, ele parece que está fazendo um movimento político por ali e o som tá menor, tá menos. Alguém deve ter dito a ele: meu filho, você nunca vai se candidatar com esse som aí, não. Porque qual é a comunidade? Acho que só a família dele que vai votar nele, que concorda com um absurdo desse dentro da comunidade. É um boteco, camarada vende cachaça ali e vende no meio da rua. Então a gente vê as crianças na rua, na beira das mesas, de madrugada. E o brasileiro muitas vezes quer fazer esse tipo de coisa na casa dos outros, porque isso aqui é uma baderna. Então o brasileiro acha que todo país é bagunçado igual o Brasil. Tem países piores do que o nosso, gente. Mas vamos ser sinceros. O sistema aqui é maluco, é doido. Doido. Boa tarde, Vitória. Larga a mão da política. É isso aí. Vamos largar a mão e dar continuidade ao nosso trabalho. Gente, então, como eu estava dizendo hoje de manhã, e vou continuar dizendo, essa moça estava conversando com uma senhora, e essa senhora, ela é uma mentora. Então a moça estava ensinando como era que você fazia para atrair dinheiro, para economizar, para manter a sua elevação espiritual, psicológica. Quando a moça começou a falar: obrigada, Ramos. Obrigada por estar curtindo. Quando a moça começou a falar, sabe o que foi que a moça que estava na live dela perguntou? Você já ficou rica? Você é rica? Você é milionária? Aí a moça disse, tão humildemente, eu não sou milionária pelo preço, mas o valor que eu tenho você não entende.
Eu não vou lhe explicar, porque com certeza você não vai entender. Mas a moça só disse isso quando ela disse o seguinte: como é que você pode ser uma mentora? Você está falando de ganhar dinheiro e você não ganhou dinheiro. Gente, quem é que vive sem ganhar dinheiro? Pelo amor de Deus. Olha, eu já trabalhei tanto na minha vida que hoje, quando eu paro, às vezes eu me sinto culpada. Você sabia que tem isso, não é? A gente que vive essa história de estar sempre servindo, sempre fazendo, sempre trabalhando. Quando a gente para um pouco, a gente se sente até culpada. É que ele interessava a ela. É verdade. Aí a moça pegou, chegou para ela e disse assim: prosperei bastante, mas os valores que eu conquistei, eu não vou tentar lhe explicar porque você não vai entender. Você entende sobre preço e eu sobre valores. Isso e eu sobre valores. Nós estamos falando aqui em coisas completamente distintas. Então a moça realmente automaticamente agrediu a mentora e saiu da live, graças a Deus. Porque eu gosto da live dessa mentora, de vez em quando eu vou lá, aprendo muito com ela e abençoo a live dela também. Maria, seja bem-vinda. Lila Coelho. Olha, gente, meu apelido é Lila, viu? Minha xará. Glória a Deus. Superdosagem acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada, Ramos, por estar curtindo essa live. Vamos botar 250k nessa live hoje. Não para não, vamos para cima com tudo. Sabe por quê? Porque eu quero ver você receber, eu quero ver você abençoado. Em nome de Jesus. E eu vou fazer uma das primeiras orações agora. Eu quero que você tome posse, eu quero que você creia. Em nome de Jesus. Ah, Vitória, eu não creio não, então experimenta crer só por hoje. Só hoje. Você crê verdadeiramente, fale com o seu sagrado, deixa ele operar, deixa ele trabalhar. Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre as coisas do Espírito. Eu estou falando sobre espiritualidade mesmo. Eu estou falando sobre o Espírito Santo. Eu estou falando sobre Deus, sobre Jesus e sobre a sua espiritualidade também, que eu respeito. Eu acho uma balela as pessoas estarem brigando umas contra as outras como se fossem verdadeiros inimigos, simplesmente porque a minha religião é diferente da sua. E nós só temos um único Deus. E não existe religião para ele, sabe? O que existe é adoração em espírito e em verdade. Se você o adora em espírito e em verdade, ele gosta disso. Eu não sou contra ao templo, eu não sou contra a congregação, não sou. Mas eu sou contra a imposição, eu sou contra a mentira, a hipocrisia e ao roubo que é feito dentro das igrejas. É isso que eu sou contra. Eu sou contra sobre as pessoas querer ditar a maneira que você deve se vestir. A maneira que você deve falar, andar. Obrigada, Ramos, pelo Fiquei Popular. Deus te abençoe em nome de Jesus. Isso é, Silvia, um só existe um Deus. Então a gente fica brigando aqui porque o Deus de fulano, Deus... Gente, só existe um. Por mais que vocês vejam o seu diferente do meu e eu veja o meu diferente do seu, isso é coisa de ser humano mesmo. Ser humano é complicado. Cada um tem uma mente, uma consciência diferente. Você é a maior tecnologia que existe na face da Terra.
Coloca isso na tua cabeça. A maior tecnologia foi feita para você. E você sabe que você já notou como todos os animais eles se colocam na terra de uma forma tão natural? E nós temos que cavar buraco, tacar aço, fazer parede, botar laje, e é tanta coisa para se fazer uma casa para o ser humano. Nós não somos daqui. Nós não conseguimos nem nos adaptarmos. Nós não vamos ficar aqui. Eu quero que você pense nisso. Você vai partir, você vai embora, eu também. E quer saber? Isso acaba com a gente por dentro. Então, bote uma coisa na sua cabeça. Hoje é dia de viver. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de você fazer algo especial. Hoje, se eu pudesse, eu iria fazer algo especial. Mas eu vou fazer outra coisa. Eu não vou poder fazer o que realmente eu quero, mas eu vou fazer outra coisa que eu também quero realmente. Então aprenda a celebrar todas as horas da sua vida. Aprenda a respeitar quando as pessoas lhe disserem não. Não perguntem por quê. Mas permaneça no seu espaço, aonde todos os sims é para você. Diga sim para você, se ame, se preserve, se proteja. Passe o protetor solar com mais tempo. Tome um banho mais demorado. Se elogie diante do espelho. Diga o quanto você é belo, o quanto você é bela, o quanto você é inteligente. Deus, Ele está abençoando a tua vida agora. Ele está abençoando a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa bênção na tua vida física, espiritual e emocional, cura, restauração. Receba fortalecimento. Eu declaro agora sobre a tua vida que a tua imunidade sobe agora. Eu declaro sobre a tua vida agora surpresas. Eu declaro cura, eu declaro paz, tempos de paz. Que toda essa luta, em nome de Jesus, silencie. Em nome de Jesus, Deus me usa neste momento e derrama essa bênção na vida do teu povo agora. Eu coloco essa bênção agora e eu te abençoo. Eu abençoo a tua saúde. Eu abençoo a tua casa. O pão, eu abençoo o vinho. Eu abençoo em nome de Jesus. O óleo, eu abençoo a água do teu depósito, do teu bebedouro. Eu abençoo a tua casa, o teu leito, o teu animal, a tua chave do carro. Eu abençoo a tua despensa, que nunca falte para ti, que a tu e a tua casa venham servir ao Senhor, em nome de Jesus. E que nunca seja doloroso demais para você se manter aqui na terra. Que nunca seja doloroso demais. Nunca desista. Vitórias, mas às vezes é. Mas aí você vai ter que ter uma conversa com você. Você vai ter que dizer: obrigada, Ramos. Obrigada pelos corações. Gente, eu nunca vi esses corações se cumprimentando desse jeito. Enviou coração de saudação. Eu nunca vi esses corações se saudando assim, a primeira vez. Obrigada, Ramos. Em nome de Jesus, obrigada, Cida. Obrigada, gente. Obrigada por todos vocês. Gente, quando eu não consigo ler, muito obrigada, meu amor. Você acaba de receber o presente de presenteador número 2, o selo. Vamos botar 250k nessa live hoje, em nome de Jesus. Vamos bater essa meta. Manda uma rosa, manda... Gente, já bateu a meta? Fala nisso. Batemos, foi.
Vamos ver, gente. É importante que a gente batemos a meta, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou colocar outra meta, não. Sim, faz tempo. Obrigada, Ramos. Obrigada por ter ajudado. Eu sei que você ajudou a bater minha meta. Cada um de vocês. Obrigada, Superdosagem. Obrigada por ter ajudado a bater minha meta. Obrigada a cada um de vocês. Em nome por estar curtindo minha live. Não para não, vamos juntar 250k nessa live. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que eu vou conseguir, em nome de Jesus. Gente, então o que eu quero dizer com tudo isso é que tudo isso afeta o seu lado espiritual, a tua vida espiritual. E você também tem uma imunidade espiritual. Então o teu espírito, ele precisa ser mantido num estado de preservação, preservado. O teu espírito, ele tem que ser mantido num estado de compaixão. O teu espírito, ele tem que ser mantido num estado de amor. Porque quando teu espírito se enfia em qualquer estreito, você começa a degringolar. Eu estava escutando um audiobook, é uma história rápida de um rapaz. E esse rapaz fez muito dinheiro na internet, só que ele não conseguiu sustentar. Então ele veio perder tudo e ele está começando do zero agora. E esse rapaz estava dizendo o seguinte: gente, só um minuto, tá? Eu volto rápido. Oi, Karina. Pode falar. Você tá vindo agora? Sim, tô entendendo. É uma de 350, uma de 400 e uma de 500. Dois. Ela é pequenininha, ela é o térreo, ela é a que fica embaixo. É. Tá, meu amor, tá certo. Eu fico lhe aguardando, tá bom? Agora hoje eu só posso te atender depois das 7. Tá certo. Tá certo, então amanhã a gente se vê. Tá ok. Gente, desculpa, mas essas coisas acontecem. Eu tô ficando desenrolada. Antigamente alguém ligava e eu não atendia. Às vezes eu ia buscar uma coisa ali e deixava o celular aqui. Mas agora para onde eu vou eu levo e assim. Às vezes eu tô fazendo as coisas devagarinho. Então eu ligo a live e vou fazendo minhas coisas aos poucos, sabe? Tá se tornando cada vez mais natural para mim fazer a live, porque eu sentia muita dificuldade de ficar mais à vontade aqui e sabe, mas agora não, passou, e tudo que eu quero fazer é levar o meu testemunho para vocês e dizer a você o seguinte, que se você passou pelo abuso, você não é o que fizeram com você. Se você foi humilhado, você não é a humilhação.
Se você foi machucado, você não é o machucado. Se você foi ferido, você não é a ferida. Se você foi enganado, você não é engano. Se mentiram para você, você não é a mentira. E tudo que eu quero dizer para você, tome posse da sua vitória. Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele é o contrário de tudo isso que eu acabei de dizer. E Deus, Ele vai abrir portas aonde não tem parede. Ele vai abrir portas para te abençoar. Deus, Ele vai abrir portas para te dar capacidade que você possa realizar isso que está definitivamente encravado dentro do teu coração. Eu tenho um sonho. Eu tenho algo para realizar. Sabe, gente, e não está sendo fácil. Eu vou dizer mais ou menos a vocês como é que está acontecendo comigo. Obrigada, Ramos, por estar curtindo. Eu preciso fazer algo com muita pressa. Mas agora eu aprendi a ficar calada, eu era muito reativa, eu falava tudo, eu estava muito revoltada, muito nervosa, mas graças a Deus, essa engenharia interior tem me transformado em uma pessoa bem mais agradável. E eu agradeço a Deus por isso. E essa engenharia interior me ensinou que eu não posso desistir de mim e nem das coisas que eu sonho enquanto vida eu tiver. Porque se eu desistir, eu estou desistindo de mim mesma, dos meus sonhos. Eu estou tentando fazer algumas coisas e sempre vem algo e puxa para baixo, sabe? É isso que está acontecendo. Então, eu não sei se isso é propósito de Deus, se é o processo, ou se verdadeiramente é pura covardia da minha parte. Mas uma coisa eu vou te dizer. Eu não vou ficar aqui com os dentes abertos esperando a morte chegar. E nem você deve ficar. Faça tudo para ser feliz, para viver os últimos dias, os últimos momentos da sua vida. É o que me leva a ter fé em Deus. Amém, Silvia. Ainda estou, glória a Deus. Obrigada, Ramos, por estar curtindo. Russell, seja bem-vindo. Então, se você não consegue, de alguma forma, ou alguma coisa vai saindo do controle, vá tentando de outra. E pergunte sempre a Deus, Senhor, é isso que tu queres de mim? Porque quando você está no caminho, Deus, ele vai... É como se ele estivesse preparando tudo de um jeito que mesmo na hora que alguém queira duvidar de você, não vai conseguir. E mesmo que você não queira... Você queira duvidar de alguém, você não vai conseguir mais. E eu sei como é isso, porque para eu sair de um casamento de 34 anos com um narcisista, eu levei 8 anos para conseguir me libertar. Na verdade, foram 10. Então, toda situação tem uma porta de entrada e tem outra de saída. É mentira. É mentira quando as pessoas dizem para você que não tem solução. É mentira quando as pessoas dizem para você que não tem jeito. É mentira quando as pessoas dizem para você que você tá velho. Que você é um velho. Que você não pode falar sobre milhões porque você não tem 1 milhão. E talvez você seja a pessoa mais adequada para isso, porque você tem valores atemporais. E quem tem 1 milhão daqui a pouco perde, porque nem sabe manter 1 milhão que tem. E quer saber de mais? 1 milhão é tão pouco para tudo que nós temos, para tudo que já nos foi dado. Então, se vier dinheiro, Senhor, que mande muito. Porque 1 milhão não dá é para nada. Mas se eu tivesse 1 milhão agora,
A primeira coisa que eu iria fazer era sair desse lugar e abrir uma congregação onde eu possa levar a minha fé, sabe? A minha gratidão por Deus, a minha fé que eu tenho a Deus, a outras pessoas. Que essas pessoas possam ver, elas possam experimentar, elas possam ter experiências de fé, experiências espirituais. Como é que você vai acreditar em algo? Como é que você vai acreditar se você não vê os sinais, se você não vê os milagres? E a palavra de Deus diz que os sinais é necessário para que o povo creia. É necessário os dons para que o povo seja sarado, para que o povo seja abraçado. Quantas pessoas nesse momento em total solidão, desprezo, abandono. É revoltante a vida que nós estamos vendo acontecer. Osmar Chaves, seja bem-vindo. É revoltante no que tudo isso se transformou. O nosso planeta, o nosso sistema, as árvores, os rios, os mares, os animais, tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com o ser humano. Agressivo, destrutivo, perturbador da lei, da ordem. A maioria dos seres humanos. Pelo menos aqui aonde eu vivo. Existem pessoas boas, maravilhosas, mas a maioria não são. A maioria não chega à criminalidade, mas não são bom caráter. E isso é que nos torna, muitas vezes, solitários. Mas entenda, do jeito que você está aí, porque você despertou. Você pode ajudar alguém com uma palavra. Existem pessoas, talvez, num leito de hospital, que esteja escutando essa palavra, essas orações, essa pregação que eu estou tendo aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Goste das coisas, ame as pessoas e adore só a Deus. Porque se você ficar verdadeiramente nesse padrão, você vai conseguir olhar e enxergar o outro que está ao seu lado, ou talvez que esteja do outro lado do oceano. Então você tem aquela capacidade de celebrar junto com aquela pessoa, mesmo do outro lado do oceano. Você lembra, você ora e você coloca a bênção aqui e lança. Vitória, e a bênção chega até a pessoa que eu enviar, chega pela sua fé, chega pelo poder do Espírito Santo de Deus, chega porque Deus honra a tua intenção. A intenção, Deus é Deus das intenções. Muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa tão bonita, não é? Tão bonita, mas com uma intenção tão feia. Então Deus não está olhando o que você está fazendo. Deus está olhando qual é a intenção pela qual você faz aquilo ali. Deus sabe quando você vai a Ele só porque você quer fazer uma barganha de troca. Ah, eu vou para a igreja, eu preciso ir para a igreja aceitar Jesus, senão eu vou para o inferno. Caramba, cara, você está barganhando com Deus. Você está entregando a Deus a sua vida para não ir para o inferno que você mesmo construiu? É assim as pessoas. Elas criam o seu inferno e depois elas vão barganhar com Deus para não irem para o inferno. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus não vai mandar ninguém para lá. Nós vamos para o inferno que nós construímos. Eu vou dizer uma coisa a você. Tudo em você vai mudar. As suas perspectivas. Tudo vai mudar. Deus abençoe. Estou saindo agora. Fiquem na paz. Até já, Vitória. Deus te ama.
Obrigada, Ramos. Que bom. Foi muito bom te ver aqui. Estou muito feliz. Gratidão por ter me ajudado, por ter me fortalecido. Obrigada, que coisa linda! Nossa, que coisa linda! Ai, meu Deus, eu queria ficar com essa coroa de flores na minha cabeça pro resto da vida. Gratidão pela coisa linda. Que coisa mais linda, que bênção. Gente, eu sou assim mesmo, intensa pra caramba. Eu sou chorona. Eu sou, às vezes, teimosa. Eu sou, às vezes, muito estratégica, sabe? Eu procuro, de certa forma, não impactar a vida de ninguém. Não fazer as pessoas sofrerem. Eu procuro não ferir. Porque tudo que você espalhar por aqui, por esse mundo, no final é o que você vai colher. Fica na paz, Janos. Já tô com saudade de você. Legal te ver aqui. Que Deus te abençoe. Toda a estrutura espiritual, ela deve se acoplar de uma forma natural às coisas as quais nós temos, como uma casa, como um carro, como roupas. Essa coisa que eu falo espiritual sobre as coisas é que nenhuma das coisas que você tem pode servir para você como uma maldição, mas que sirva para você como luz, como direção, como crescimento, como abundância, como prosperidade. Em nome de Jesus, vai recebendo aí. E eu declaro agora, em nome de Jesus, tire todos os objetos quebrados de dentro da sua casa. Faça uma limpeza, mesmo que você não termine num só dia. Vai tirando tudo, vai jogando fora, vai limpando, vai tirando coisas velhas, acumuladas, porque tem coisas. Eu estou falando para uma pessoa específica dentro da tua casa que está dando legalidade a espíritos imundos, espíritos perversos, agirem, trabalhar na tua casa. Você tem vivido com grande angústia, grande tristeza, mas observe, tem muito entulho, tem muita coisa velha, e eu estou falando diretamente para alguém específico nessa live, que Deus não me diz o nome, porque Ele não é fofoqueiro. Faça uma limpeza, um descarrego na sua casa, no seu guarda-roupa, na sua cozinha, na sua geladeira e na sua vida. Ajoelhe por alguns momentos, assuma todos os seus B.O.s, confesse, Deus é assim, Deus foi assim, Deus fui eu, Deus não fui eu, Deus, fala para Deus tudo. Agora, Senhor, me perdoa, eu quero fazer contigo uma aliança, um pacto, e haverá vida, e vida em abundância, e eu não estou falando em nome de Jesus em religião, eu estou falando em espiritualidade. Em algo espiritual que você pode fazer para edificar a tua vida e a vida de outros. Amém? Então não esqueça de amar. E não esqueça de dar amor. Eu venho aqui todos os dias para trazer para você uma palavra. E eu profetizo e declaro que essa palavra, ela é geracional na tua vida. Ela não vai só abençoar você, mas os teus antepassados, os teus atuais familiares e a tua posterioridade,
Porque a bênção do Senhor, ela é geracional. Ela não é só para você aqui e agora, mas para netos, bisnetos, tataranetos, porque Deus trabalha e Ele recompensa e Ele dá de volta a bondade do homem até a 1000ª geração. Mas Ele também observa a maldição do homem até a 3ª geração. Então, muitas vezes, você tem que estar aí tirando, limpando, organizando, porque o Senhor, Ele sabe o que faz. E, meu amor, eu ia falar uma coisa totalmente diferente, mas Deus me mandou falar para você fazer essa limpeza. Não que você seja um acumulador ou uma acumuladora. O que Deus está me mostrando é que tem muitas coisas energeticamente que está pesando muito no seu ambiente psicológico, espiritual, no seu sono. Por que, Vitória? Porque essas coisas dão legalidades a determinados espíritos. Coisa quebrada, roupa rasgada, roupa velha, coisa suja, ambiente sujo dentro de casa. Então, em nome de Jesus, faz isso. Faz hoje, em nome de Jesus, esse descarrego. Faz em nome de Jesus hoje, aleluia, esse banho de descarrego, esse banho de limpeza. E eu vou ungir agora, vou orar por todas as substâncias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, eu abençoo essa vida. Eu abençoo todas as substâncias, Senhor, o pão para a Santa Ceia, o vinho para a Santa Ceia, o óleo ungido em nome de Jesus, para que essa pessoa possa usar o pão, o vinho, para que ela possa ministrar a Santa Ceia dentro da sua casa, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor, para a tua glória. Eu unjo a água, eu unjo o depósito de água da tua casa, em nome de Jesus, para que você venha usar como instrumento espiritual de limpeza, espiritual de bênção, de cura, de prosperidade, em nome de Jesus, que o impossível venha sobre a tua vida, que a bênção que você está precisando, o Senhor te entregue agora, e eu estou quebrando toda a maldição, todo laço diabólico, toda seta maligna. Tome posse da sua vitória, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês em Cristo. Obrigada, Silvia. Superdosagem, tu tá segurando, homem, com 5%. Obrigada, tu é top. Leonardo Felipe, obrigado, Leonardo. Silvia, obrigada. Leonardo Felipe, boa noite, Leonardo, que Deus te abençoe. Leonardo acaba de receber o selo de presenteador número 3. Severina acaba de entrar. Todos bem-vindos, obrigada, Superdosagem, obrigada, Leonardo, obrigada, Ramos, obrigada, Silvia. Obrigada a cada um de vocês, obrigada a cada vida que esteve aqui hoje comigo. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor, porque Deus é na tua vida para te proteger, para te exaltar, para te fortalecer, para abrir portas aonde nem há portas. E o Senhor, Ele já está fazendo. Cá, obrigada, Cá, Silvia, obrigada em nome de Jesus. Diná Ramos, obrigada, Diná. Diná me presenteou e eu nem vi. Obrigada a todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Eu abençoo a todos vocês e agradeço. Gente, eu quero deixar uma coisa. Deixa eu avisar uma coisa a vocês. A live das 5 vai passar para as 6. Tá bom? É porque tem um monte de gente reclamando, dizendo que tá muito cedo. Eu estava pensando até em passar para as 7 da manhã, porque aí eu fico até 10 horas por aí. O que é que vocês acham? Bom, amanhã eu posso até abrir mais tarde, não é? Vocês já estão sabendo. Em nome de Jesus. Tô te seguindo, Silvia. Obrigada, em nome de Jesus. Cadê o Superdosagem? Vou seguir aquele garoto.
Ah, eu já estou seguindo ele, gente. Já estou seguindo. Gente, fica na paz. Beijo de vitória e em nome de Jesus, limpa o teu ambiente espiritual. Limpa a tua casa, porque o bruxo, a bruxa, as pessoas maléficas, quando quer te afetar, a primeira coisa que ela ataca é a tua casa espiritualmente falando. Acredite nisso e tome posse da vitória em nome de Jesus. Amanhã, pela manhã, a partir das 6 horas, eu estou voltando. Talvez eu abra um pouco depois das 6, mas é por aí, viu, gente? 6 horas, por aí eu tô abrindo. Não vou abrir de 5 horas, não. Tem muita gente reclamando que tá muito cedo. Então vamos para as 6 da manhã, até a gente encontrar um horário que fique adequado para todos nós, tá bom? Beijo, fica na paz, ora, busca, clama, porque Deus é contigo, Ele não vai te abandonar e Ele vai te dar vitória e envergonhar os que estão esperando a tua queda, a tua insatisfação, a tua tristeza e o teu fim. Acredite, ainda há esperança e ainda há vida. Tome posse em nome de Jesus. Beijo de vitória.